Somos a TAG. Transportamos o gás natural que abastece cidades e indústrias em todo o Brasil. Nossa malha de transporte de gás é a mais extensa do país, com cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos que percorrem 10 estados brasileiros. Transportar energia de forma segura, integrando o mercado de gás natural para o desenvolvimento sustentável da sociedade, é a nossa missão. Conheça a TAG. Olá pessoal, sejam todas e todas bem-vindos ao Estúdio EPBR direto da Rio Pipeline 2023, evento, feira e conferência realizado pelo IBP aqui no Rio de Janeiro. A gente está agora, nosso convidado é o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro. Secretário, obrigado pela gentileza de abrir um espaço na agenda e estar aqui com a gente hoje. O senhor vai participar de um painel daqui a pouco aqui na Rio Pipeline. Queria ver se o senhor dava um spoiler aí pra gente e trazia as mensagens, as principais mensagens que o senhor vai levar para o pessoal que está assistindo esse painel. Felipe, satisfação estar aqui, podendo bater um papo com você e poder passar um pouquinho do que a gente vai falar no painel. No painel a gente vai falar um pouquinho do pipeline de projetos, de concessões rodoviárias e ferroviárias, apresentar o que a gente vai licitar, já licitou, o que está em desenvolvimento no país. Acho que a gente está numa agenda muito forte. Amanhã tem a divulgação do PAC e o Ministério dos Transportes tem uma carteira de investimentos já em andamento, estruturada, de cerca de 300 bilhões de reais nos próximos 15 anos de investimento, sendo que nos próximos 4 anos a gente tem aí uma janela de pelo menos 60 bilhões de reais em capex de rodovias sendo feitos no Brasil e em torno de 30, 40 bilhões no mínimo de ferrovias vão ser colocadas em andamento, capex, né, nos próximos 4 anos. Então a gente está tentando construir uma logística melhor. A gente pegou uma malha rodoviária numa pior situação da história do Brasil. A gente pegou ela com 66% com indicador de ruim, péssimo ou regular. E a gente está brigando para melhorar esse indicador já nesse primeiro ano, porque a gente, com a PEC da transição e aí com esse novo arcabouço fiscal, o Ministério sai de 6 bilhões de reais de orçamento. Aí eu estou falando de orçamento de OGU, não de concessões, né? E a gente parte para 22 bilhões esse ano e uma média por ano de 18 a 19 bilhões, pelo menos, de investimentos em manutenção e desenvolvimento de projetos usando o orçamento da União. Para você ter uma ideia, o Uruguai, é um exemplo que o ministro Renan usa muito, aplicou ano passado o mesmo valor que o Brasil em infraestrutura de rodovias. O Uruguai é um país de 3 milhões de habitantes, aplicou cerca de 5 milhões de reais, é o que o Brasil aplicou ano passado. Não tem cabimento isso, ou seja, nos últimos 6 anos, o nível de investimento do Brasil foi muito baixo. Então, para a gente recuperar, chegar no patamar que as rodovias federais estavam em 2012, a gente está imaginando que a gente só vai conseguir chegar daqui a 2 anos, se manter esse patamar de investimentos 3 anos seguidos, né? Ou seja, dentro de OGU, de manutenção de rodovias, a gente vai gastar cerca de 60 bilhões de reais nesses 4 anos. Que é um volume muito grande, né? Considerando esse ano, vai dar 80 bilhões de reais. Então, a gente acha que chega ao padrão de 2012, que é um padrão bom de rodovias, mas a gente precisa conectar esses modais, rodovia, ferrovia e aquaviário. Então, é esse desafio de planejamento que a gente está estruturando, né? E a gente está fazendo isso de maneira muito aberta, sabe, Felipe? A gente está conversando com os concessionários, conversando com o mercado privado, com as construtoras, seguradoras. Como a gente vai concentrar muitos investimentos, a gente tem um desafio de financiabilidade desses projetos, que o capex é muito elevado para o prazo curto, né? Então a gente tem um desafio das empresas que ficaram muito tempo sem estar fazendo obra e retomar essa letargia para um grande processo de construção e desenvolvimento de infraestrutura logística no Brasil. Acho que esse é o desafio que eu vou apresentar um pouquinho desse panorama, falar um pouquinho no último slide de um projeto novo do Ministério que a gente conseguiu conciliar e aprovar com os secretários de Fazenda dos estados, do CONFAZ,
que é o DTE, é um projeto que tem muita implicação com essa questão de óleo e gás. Ele tem uma pegada de sustentabilidade, de reforma microeconômica, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, de desburocratização, e ele também tem um mecanismo que pode ajudar as empresas a alavancar recursos quando ela for fazer investimentos em projetos de meio ambiente, ou seja, um projeto em que ela faz investimento para trocar a matriz energética dela. Por exemplo, eu tenho um caminhão, uma frota a óleo diesel, eu troco para gás. Quando eu tirei de carbono, e aí eu vou ter como mensurar isso para as empresas. Essa é uma realidade, inclusive uma das distribuidoras que conversou com a gente aqui hoje falou exatamente isso, que está estudando trocar toda a frota dela de diesel para gás. O governo então está olhando para esse movimento. Estamos olhando e nós vamos apoiar esse movimento de várias maneiras. Uma das maneiras é eu certificar o quanto ela poupou de carbono da atmosfera e ela poder emitir um green bond, ela poder se remunerar por isso. Isso é uma maneira. A outra maneira, a gente está discutindo com o Ministério das Minas e Energia, naquele projeto dela, Gás para Empregar. O Ministério está participando diretamente desse grupo de trabalho, de uma maneira que a gente consiga iniciar a construção de corredores logísticos, em que a gente dote esses corredores ou de gás ou de linhas de energia, para poder já pensar nessa troca energética que o Brasil vai ter que decidir. Se ele vai para o gás, se ele vai para o álcool, se ele vai para a energia elétrica. A gente quer primeiro fazer alguns projetos pilotos para verificar a viabilidade econômica e técnica disso. Aí a gente está começando essa agenda de conversas com as concessionárias. Eu acho que é bem viável a gente construir corredores verdes, né, que a gente chamaria de corredores verdes, para facilitar. Não adianta eu estimular a troca da frota se eu não dou a logística necessária da entrega do combustível nos pontos, né, nos principais corredores logísticos do Brasil. Mas esse é um trabalho que está sendo feito dentro do Gás para Empregar, junto com o MME. Isso. Nós estamos junto com eles trabalhando nisso. E existe uma ideia já de onde podem ser esses primeiros corredores ou é muito cedo ainda? Então, o Gás para Empregar começou as primeiras reuniões agora. São 2 reuniões semanais de 4 horas por dia. Está um grupo muito intenso. O ministro Silveira está bem animado em apresentar uma proposta. O ministro Renan, tivemos reunião com o ministro Silveira. Eu acho que a gente consegue construir essa agenda. Não está decidido nada ainda, estamos ainda em debates ainda com os atores dentro do grupo de trabalho. Existe um pleito antigo da Associação das Distribuidoras, a ABGás, da gente intensificar no Brasil o uso do gás no transporte pesado e no transporte de pessoas, né? É esse olhar que vocês estão dando, então? Então, Felipe, eu recebi a ABGás, tem 15 dias no Ministério. 15 não, tem 30 dias no Ministério. A gente estava divulgando a política, a gente divulgou a política nova de concessões rodoviárias, a gente fez um evento na B3, fizemos a divulgação e abrimos para o mercado dar sugestões e contribuições a essa política de rodovias. Fizemos 26 reuniões bilaterais com diversos atores, a ABGás chegou um pouquinho atrasada, mas fizemos uma reunião com eles. Eles apresentaram sugestão de incluir na nossa política de rodovia, de concessões rodoviárias, uma política dessa transição energética, de substituição, de utilização do gás. Nós incorporamos e em breve a gente vai publicar já a política pública de concessões. Ou seja, todos os editais que a NTT for rodar a partir de agora vão incorporar essas orientações de mecanismos de transição energética. Então a transição energética vai fazer parte da política pública para rodovias. Vai fazer. É uma novidade. A ABGás nos procurou, fizemos a reunião, foi uma reunião bastante produtiva e eles formalizaram uma sugestão e a gente está incorporando. A gente está fazendo política transversal, Felipe. Então a gente tem conversado com várias áreas de governo e do setor privado, incorporando isso nos projetos novos de concessões. Nós vamos ter a primeira concessão do Paraná agora, dia 25. Ela já incorpora muitas mudanças tecnológicas e a pegada é sempre diminuir custos energéticos, dar a opção do concessionário diminuir seus custos, né, com eficiência. Então a gente está
A partir de agora, as rodovias vão ser todas free flow, não nessa do Paraná, não deu para incorporar nessa, mas nas próximas a gente está incorporando a tecnologia do free flow, ou seja, não vai ter mais aquela praça do pedágio, vai ser capturado por antena, então isso já diminui a aceleração, desaceleração, isso dá uma diminuição dessa emissão, melhora o fluxo. Isso é um exemplo, tem diversos outros exemplos, por exemplo, hoje nas rodovias é exigido uma pessoa que faz vistoria cada 1 hora dos pontos da rodovia com uma motinha ou com um carro de vistoria. A gente está substituindo isso por drones. Sim. Então a gente está buscando essa eficiência energética de vários mecanismos e a gente trouxe essa discussão do gás para dentro dessas modelagens de concessões, tanto rodoviária quanto ferroviária, que a gente está começando, vai apresentar um pipeline na sequência. Provavelmente em setembro a gente vai ter um evento, outubro vai ter um evento na B3. Da mesma maneira que eu fiz mês passado de rodovias, nós vamos fazer de ferrovias. Vamos apresentar uma política pública de rodovias, de cargas, e uma política pública de rodovias de passageiros. Vamos ouvir o mercado conversar, porque a gente passou muitos anos sem... abandonou-se as ferrovias de passageiros. Sim, sim. Né? Então a gente está criando mecanismos de tentar estimular o retorno dessas ferrovias de passageiros, ou seja, a gente poder trazer de novo esse modal para o mercado brasileiro. E aí a eletrificação pode ser um caminho? Sem dúvida nenhuma, a eletrificação é um caminho muito importante. Porque a gente vê lá fora, a eletrificação é muito usada na ferrovia de passageiros, né? Sem dúvida nenhuma. Entretanto, tem que ver qual é que vai ter viabilidade econômica. Sim, claro. Acho que a gente está olhando, não vai ter eletrificação, a princípio, né? A gente está olhando Lusiana, Brasília, Maringá, Londrina, algumas cidades que não são as capitais, são cidades com um volume de pessoas grande e que tem pouco acesso a transporte de qualidade, e que a gente está desenhando com uma viabilidade econômica. Mas provavelmente nesse primeiro modelo, no início a gente não vai poder ir para uma eletrificação direto. Acho que ainda vai ter que ter um modelo de uma locomotiva, ou a gás ou óleo diesel. Isso é uma outra discussão que nós vamos enfrentar. Mas o a gás já é uma transição no sem dúvida nenhuma. A gente recebeu há pouco tempo uma montadora, grande montadora no Ministério. O Ministério tem uma área no Ministério que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Toda homologação viária de veículos tem que passar por lá. A gente já está recebendo muitas empresas fabricantes de caminhões querendo viabilizar a questão do gás nesses caminhões. Por quê? Porque o peso das baterias para caminhões que carregam muita carga, né? O Brasil tem uma característica um pouco diferente da Europa, por exemplo. A nossa carga é muito grande, muito pesada. São grãos e minério de ferro. Então, o caminhão de bateria elétrico, ele teria que ser muito pesado. Então, talvez ele não seja tão viável. Talvez o gás seja mais eficiente. Então, essa discussão a gente está tendo também nesse setor nosso do Ministério que trata dessas mudanças da indústria automotiva. Legal. Secretário, eu agradeço mais uma vez a gentileza de abrir um espaço na agenda e bater esse papo com a gente. Obrigado, Felipe. Uma satisfação estar aqui para poder participar do evento. Obrigado a você que está assistindo a gente. Continue acompanhando a Rio Pipeline 2023 pelos canais da agência PBR. Assine o nosso canal no YouTube e não perca nenhum dos nossos conteúdos.